Soberano Deus, glorioso Pai, toma tua filha em tuas mãos, Senhor, que nessa noite se dispôs a trazer, meu Pai, algo da tua parte. Que nesta noite, Pai, cresce neste lugar, meu Deus, que ela diminua e o Senhor venha crescer e aparecer. E o Senhor venha falar ao nosso coração aquilo que o Senhor preparou no coração dela, Espírito Santo de Deus. Que tudo que for falado aqui seja da direção do teu Santo Espírito, ó Pai querido. E que nós venhamos estar, meu Pai, com os nossos ouvidos atentos, Senhor, à tua voz, Senhor. Não é a voz da tua serva, mas é a voz do Senhor. Ó Deus querido, eu te peço uma bênção especial sobre a vida da tua filha, papai. Abençoa o lar dela, meu Pai. Tudo que ela tem, meu Pai, seja abençoado pelo poder do teu nome, Pai, porque tu tem cuidado especial para com a tua filha, Espírito Santo. Presenteia ela, meu Pai, com um presente do céu nesta noite, Espírito Santo, porque tu sabe a necessidade, meu Pai, da tua serva, Senhor. Derrama, meu Pai, sobre ela, meu Pai, porção dobrada, meu Pai, de bênção, meu Senhor. Ela não veio aqui, não foi em troca de nada, não, ela veio aqui por amor. Então, nesta noite, eu te peço uma bênção especial. Ela não vai sair daqui com as mãos vazias, mas ela vai sair daqui com molhos na mão, porque tu és fiel. Aleluia, para abençoar. Deus justo e fiel. E já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Tirar a máscara, viu, gente? Senão não aguento. A paz do Senhor Jesus. Todos estão bem? Eu não sei vocês, mas eu estou tremendo aqui do fio do cabelo até a unha do pé, com a presença do Senhor neste lugar. Amém? Fui mais uma vez surpreendida, né, pelo Senhor, porque nós sempre esperamos algo, mas Ele sempre nos surpreende, amém? Deus, Ele é especialista em nos surpreender, aleluia. E quando eu entrei aqui nesse lugar, Ele já foi falando comigo. Deus já falou comigo através dos louvores. Interessante que todos os louvores que foram entoados aqui, foram os louvores que eu estava cantando na minha casa no dia de hoje. Assim, de forma sobrenatural, o Senhor vem confirmando aos nossos corações aquilo que Ele quer falar conosco primeiro e com a sua igreja, amém? A paz do Senhor Jesus, você que está em casa. Oi, acho que está falhando. Oi? Som? Amém? Estão me ouvindo? Olha, gente, eu falo manso, eu falo calmo. Então, se você sentir sono, por favor, se levante, dê uma espreguiçada, para que a palavra que o Senhor tem para o meu e para o seu coração essa noite não se perca. Amém? Aleluia. Eu sei que nós já oramos bastante aqui essa noite, mas eu gostaria de que você, neste lugar onde você está, feche os seus olhos e nós vamos orar mais um pouquinho, amém? Pai, nós te damos graça, Senhor, por esta noite. Senhor, nós te damos graça porque o Senhor nos atraiu a este lugar, Senhor, pelo teu amor. Obrigada pela tua palavra, ó Deus, que é lâmpada, ó Deus, para os nossos pés, que ilumina os nossos caminhos. Pela tua palavra, Senhor, que transforma o nosso caráter. Pai, nessa noite nós pedimos que o Senhor venha nos moldar, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo, não que nós queremos ouvir, Deus, mas aquilo que o Senhor quer nos falar, aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço que não seja eu, mas que o Senhor fale através de mim nessa noite. Em nome de Jesus, nós trazemos cativo a obediência da tua palavra, toda a nossa mente, todo o nosso entendimento, tudo que há em nós levamos cativo a obediência da tua palavra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos e
e confirmamos e afirmamos aqui: Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade neste lugar. Faça em nós o teu querer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Gostaria de agradecer a confiança do pastor Júlio pelo convite honroso, porque falar do Senhor é sempre uma honra, e essa igreja aqui mora no meu coração também. Agradecer ao pastor César, que me liberou para estar aqui essa noite, e agradecer aos jovens que vieram comigo. Amém? E eu sei que Deus, Ele já tem falado aos nossos corações nessa noite, e provavelmente Ele vai falar muito mais. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos. Nós precisamos estar com o nosso coração como uma terra fértil, pronto para receber ali a semente, para que ela possa frutificar a 100 por 1. Amém? Mas para que essa palavra, ela frutifique em nossos corações, nós precisamos dar lugar ao Senhor, dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E estamos vivendo em tempos difíceis. A igreja aqui, dentro dos padrões, né, que se pede, está bem, não diria lotada, mas tem bastante gente, e glória a Deus por isso, porque muitas pessoas nesse tempo não têm conseguido chegar à igreja. Muitas pessoas nesse tempo têm se afligido de tal maneira que têm até se isolado de tudo e de todos, mas nós acreditamos que a igreja é um local essencial. A igreja é um hospital, né? A igreja nos recebeu, nos curou, né? Jesus usa a igreja, nós somos a igreja, para levar essa cura que foi orada aqui essa noite, que foi cantado aqui essa noite, nessa confiança em meio ao caos. Nós temos a quem recorrer nesse tempo de caos, e esse alguém é Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus, no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 25, a partir do verso 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lendo e aí vocês vão acompanhando, amém? Para a gente ganhar tempo. 25, a partir do verso 1. Amém, vamos lá. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, loucas, imprudentes. E outras 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram consigo óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também outras e disseram: Senhor, Senhor. As outras lhe disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Até aqui o verso 13. Amém? A parábola das 10 virgens. Né? Uma parábola de Jesus bastante conhecida.
E embora esse seja um tema assim muito pregado, né, que tem muitos sermões, na verdade é de difícil compreensão, de interpretação. Mas que o Senhor nos traga um entendimento nessa noite, amém? Essa parábola ela encontra exclusivamente lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 25. Amém? E aí eu vou falar para vocês mais ou menos o contexto em que foi inserido, que foi escrito, né, essa parábola, que Jesus falou essa parábola, que ela foi feita logo em seguida o sermão escatológico do Senhor. E ali no capítulo 24, no finalzinho, Jesus ele traz um alerta sobre a separação dos justos e dos ímpios. Ele fala sobre a separação das ovelhas e dos bodes. Amém? Isso está lá em Mateus 24. No finalzinho ele fala sobre essa separação, sobre os ímpios, os santos e os ímpios. E já no capítulo 25, essa tal separação que ele fala sobre isso, ele fala através de 3 parábolas, que é essa, que acabamos de ler, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, que está lá em Mateus 25, verso 14, né, logo em seguida, 14 até o verso 30, e a parábola da separação das ovelhas e dos bodes, que está a partir do verso 31 do mesmo capítulo, até o 46. Amém? E Jesus, nesse contexto, ele usou uma descrição de um casamento típico judaico daquela época que foi escrita essas parábolas. Era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos, tarde da noite, à casa da noiva. E lá, a noiva o esperava com suas damas de honra, que no caso são as virgens, né? Que ao serem avisadas da aproximação do noivo, como foi lido aqui na parábola, elas deveriam sair com suas lâmpadas, que era o quê? Para iluminar o caminho do noivo. Amém? Onde haveria então a celebração das núpcias. E aí quando nós falamos aqui sobre a escolha do número de 10 virgens, né? Acredita-se que geralmente esse cerimonial ele era composto por 10 pessoas, 10 damas no caso. E isso pelo fato de que as formalidades naquela época, elas eram realizadas com o comparecimento de pelo menos 10 pessoas, ou seja, no mínimo 10 pessoas. Ou seja, a quantidade de 10 era significativa em certas ocasiões. Amém? E aí nós vamos dar continuidade para que a gente possa compreender o que é que o Senhor quer nos falar nessa noite dentro dessa palavra, dentro dessa parábola que ele falou ali no Sermão do Monte. Em Levítico, no capítulo 6, no verso 12 e 13, quem puder abrir, se não puder, não tem problema que eu já vou lendo aqui para vocês. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E então, a partir daqui, eu gostaria de deixar uma pergunta para nós nessa noite. Como nós podemos evitar que a chama do Espírito Santo de Deus se apague em nossas vidas? É uma pergunta pessoal para cada um de nós, que o Espírito Santo ele tem feito nessa noite para mim e para você. E como nós lemos aqui no texto de Levítico, o sacerdote na antiga aliança, ele era o responsável para quê? Para não deixar que o fogo se apagasse. Lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 6, diz que Jesus nos fez o quê? Reino
e sacerdotes. Então, como sacerdotes, nós somos os responsáveis em manter a chama do Espírito Santo acesa no altar dos nossos corações. Amém? Eu vou sair um pouquinho aqui. Essa palavra, ela traz algo muito profundo aos nossos corações. Porque muitas vezes nós nos tornamos dependentes de outras pessoas, ou culpamos outras pessoas pelo esfriamento do nosso coração. Muitas vezes nós precisamos esperar que alguém nos mande dar um glória, que alguém nos mande levantar os braços, que alguém nos mande orar, que alguém nos mande fazer algo, quando na verdade a responsabilidade é nossa. Amém? E quando fala aqui que nós somos, a palavra afirma que por meio de Cristo nos tornamos sacerdotes, num reino que é inabalável, nós precisamos ter esse entendimento da nossa responsabilidade em manter a nossa vida espiritual, de manter acesa a chama do Espírito Santo de Deus em nós, para que nós possamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Uma coisa é muito importante. Quando nós afirmamos que nós amamos o Senhor, quando nós afirmamos que nós queremos estar com o Senhor, né? Muitas vezes nós louvamos, queremos estar perto dEle, queremos estar com o Senhor. Senhor, nós te amamos. Deus, nós te amamos. Mas aí, será que nós realmente o amamos? E é isso que nós vamos aprender nessa noite. Será que realmente é o que o nosso coração arde? Será que realmente é aquilo que nós almejamos? E nessa noite nós vamos aprender 3 lições para não deixarmos a chama do Espírito Santo se apagar em nossos corações. E a primeira delas é manter um relacionamento diário, íntimo e profundo com Deus. Aleluia. Foi louvado aqui nessa noite, foi orado aqui nessa noite sobre isso. E aí nós podemos observar dentro dessa parábola que nós lemos, que as 10 virgens, 5 das virgens não levaram o azeite consigo. E nós precisamos entender que quando se fala na representatividade das 10 virgens, quer dizer que somos nós. As 10 virgens é a igreja. Amém? E o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Lá em Êxodo 35:14 diz que o azeite era para manter a luminária do candelabro aceso. E hoje, o Espírito Santo é esse azeite. O Espírito Santo é que faz com que a nossa intimidade com Deus, a nossa vida espiritual esteja acesa. Jesus, ele sabia tanto que nós não conseguiríamos sem ele, que ele fez o quê? Ele nos garantiu, ele nos deixou o Espírito Santo de Deus para o quê? Nos ajudar. Nos ajudar em nossas fraquezas, nos ajudar nas nossas limitações, nos ajudar porque ele sabia que não seria fácil nós mantermos essa chama acesa dentro de nós. Que seria difícil manter sozinho esse elo com Deus diariamente. E um dos pontos para que essa chama não se apague em nós é a gente manter um relacionamento íntimo, diário, profundo com Deus. Amém? Aleluia. E aí como é que nós podemos desenvolver esse relacionamento? Orando, lendo a palavra, meditando, não só lendo a palavra, não como um hábito diário, como algo rotineiro, e sim algo peculiar, algo desejável. Nós precisamos compreender quem é a pessoa de Deus. Nós precisamos entender quem é a pessoa do Espírito Santo. Nós precisamos entender quem é a pessoa de Jesus. Porque quando nós temos esse entendimento, nosso relacionamento muda. Como é que eu vou ter confiança? Aqui foi louvado sobre confiança, em andar sobre as águas, em ir além, né? Se o mar se levantar, eu vou além.
em confiar. Foi lido aqui, foi falado aqui, que aqueles que confiam no Senhor são como montes, né, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esse foi um dos versículos que o Senhor me deu hoje. E eu fiquei pensando, como que eu vou ter um relacionamento confiável? Como que eu vou confiar em alguém se eu não tenho intimidade? Como que nós podemos desejar estar com Deus na eternidade se eu não tenho vontade de estar com Ele aqui? Como que nós vamos ter o desejo ou falarmos, Senhor, eu quero estar contigo por toda a eternidade, eu quero habitar com o Senhor por toda a eternidade, desejar, se eu não desejo a presença dEle no meu dia a dia, se eu não desenvolvo um relacionamento com Ele no meu dia a dia. E é muito interessante porque é como um casamento. A gente começa, a pessoa casa, aí um começa a aparecer com o outro, não é assim? Pela convivência, né? Um começa a desabafar com o outro. Isso é em qualquer relacionamento. Eu coloquei como um casamento, mas é em qualquer relacionamento. Quanto mais você caminha com essa pessoa, mais você se parece com ela. Quanto mais você conversa com ela, tem aqueles tipos de relacionamentos, de amizade ou relacionamentos mesmo de cônjuge, que só em olhar você já sabe o que a pessoa está dizendo. Não é assim que acontece? Você conhece tanto aquela pessoa, ela te conhece tanto, vocês têm tanta intimidade que você olha para ela, ela olha para você, pronto, já está dito. Os nossos filhos, o pai com o filho está fazendo alguma coisa, o pai chega aqui e olha para ele, ele já sabe, opa, tem que parar, senão eu vou apanhar. Não é assim que acontece? E é exatamente assim em relação ao nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento íntimo com Deus precisa ser algo realmente diário na nossa vida, em tudo que nós formos fazer. Todos os dias, em todas as nossas decisões. Muitas pessoas têm buscado esse relacionamento de intimidade, de confiança em pessoas, em médicos, em tantas outras coisas, menos em Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é que nós não possamos ir ao médico, não é que nós não possamos fazer uma terapia, não é que nós não possamos ter amigos íntimos, não é isso. Mas existe algo que está muito além de tudo isso. Existe alguém que está muito acima de todas essas coisas, que é Deus, o nosso Criador, o nosso Pai. Aleluia! Em Tiago 4,8 diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É muito interessante porque muitas pessoas têm se afastado de Deus por causa de coisas mínimas. Muitas pessoas têm se afastado de Deus porque elas foram feridas, porque se decepcionaram, porque colocaram toda a sua expectativa no homem, expectativa nas pessoas, expectativa nas circunstâncias. Então, quando nós temos esse entendimento de que eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso desejar isso, eu preciso dar o espaço para que Ele venha. Deus, Ele é educado, Ele não faz nada contra a nossa vontade. Ele nos respeita como ninguém mais. Amém? Vocês estão me entendendo? E quando nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos limpos. E é tão tremendo aqui quando, acho que foi a primeira canção, que foi Eu Preciso de Ti, né? E lá no Salmo 42, no verso 1 e 2, o salmista fala assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Eu queria só abrir um parêntese aqui para explicar um pouco sobre a corça. A corça é um animal que, quando ele sente o cheiro das águas, ele grita desesperadamente com todas as forças dele, quando ele vê correndo atrás da água. E olha só que tremendo, o mais tremendo é que quando ele corre e ele vê a água, ele chega na água, ele mergulha nessa água. Sabem por quê?
Porque quando ele mergulha nessa água, o cheiro dele desaparece e ele despista os predadores, os animais que estão caçando eles. E Deus, hoje o Espírito Santo ministrando ainda mais essa palavra em mim, e eu fiquei pensando, meu Deus, mas é exatamente isso. Quando nós desenvolvemos um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento íntimo, diário com Ele, quando nós entendemos e confiamos nele, realmente, de fato, nós nos tornamos como essa coça que anseia tanto, e aí Ele nos convida não só a beber essas águas, mas a mergulhar fundo, mergulhar profundo. E olha só o que acontece, nós despistamos os nossos inimigos. Despistamos tudo aquilo, o pecado, nós despistamos, nós enganamos, não seremos mais enganados, mas nós enganamos os inimigos. Aleluia. E Deus foi falando aquilo ao meu coração, e não só beber essas águas, mas mergulhar nelas, ser purificado por ela. E isso só é possível, meus amados, se nós decidirmos entrar diariamente na presença do Senhor, conhecê-lo a fundo. Foi louvado aqui mais fundo, foi orado aqui mais fundo, e o Espírito Santo gritava ali dentro de mim, é mais fundo, eu quero mais na minha igreja. Se você está orando, se você está aqui, se eu estou aqui, Ele quer muito mais de nós. Ele tem muito mais para nós, mas nós precisamos mergulhar, não simplesmente chegar na beira ali da água e beber a água, não, Ele quer que a gente mergulhe, e mergulhe profundo, porque é lá que nós vamos estar seguros. Aleluia! Nós temos vivido tempos tão difíceis, meus amados, dias difíceis, um esfriamento, mas a própria palavra diz, o próprio Cristo falou, que é necessário que isso aconteça. Porque tudo isso indica o quê? A sua vinda. Ele vem nos buscar. Ele vem buscar uma igreja que tem relacionamento. Muito mais do que o nosso serviço, Deus quer relacionamento. Muito mais do que a nossa, ali, para toda a obra. Não é que a gente não vá fazer isso, porque a igreja é para isso. Nós temos que vir, temos que trabalhar sim. Mas muito mais do que isso, Deus quer de nós relacionamento, entrega, confiança. Isso só é possível se nós mergulharmos fundo. Sabe, existem tempos na nossa vida que nós só passamos para que nós possamos enxergar, sentir falta dessa presença. Eu não sei vocês, mas hoje eu fui renovada aqui nesse lugar. Não pela estrutura física, não, mas pela unção. A unção que está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. E nós precisamos considerar, foi orado aqui, foi dito aqui, que nós não podemos sair da mesma forma que nós entramos. Não tem como a gente entrar na presença de Deus e sair da mesma forma. Nós precisamos aprender a confiar, entregar as nossas dores, entregar os nossos sofrimentos, confiar que, olha, hoje está doendo, hoje está assim, mas vai passar. Porque o meu Pai, que eu tenho relacionamento com Ele, que eu tenho intimidade com Ele, diz que vai passar. E existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo, nós precisamos respeitar esse tempo. Nós precisamos parar de nos comparar, nós precisamos aprender a valorizar essa presença. Porque essa vida, apesar do confinamento, parece que as coisas ficaram piores em termos de ativismo, porque as pessoas estão tão sem fazer nada que querem fazer tudo. É assim? É assim. Mas o Senhor nessa noite nos trouxe aqui para nos convidar a voltar para o jardim. Ele quer, seja qual for o horário que você se encontra com o seu Pai no jardim. Eu não sei, talvez muitas pessoas, muitos de nós, não tenha mais chegado no jardim, tenha falado assim com Deus. Oi, Pai. Oi, Deus. E aí? De longe. Mas não tem se colocado no jardim, se colocado ali na presença. Sabe quando a gente está tão desesperado, aí muitas vezes a gente manda mensagem para A, manda mensagem para B, fala isso, fala aquilo, mas no fundo, o principal a gente não faz, que é estar aos pés da cruz, é falar com o Senhor. Amém?
Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós ficamos parecidos com Ele. Lá em Jeremias, capítulo 29, no verso 11, diz assim: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso é tremendo. Quando nós temos intimidade com Deus, Ele se revela a nós. Ele revela a sua vontade para nós. Agora, se nós não tivermos essa intimidade, se nós não conseguirmos, se nós não temos essa intimidade, nós não conseguimos identificar a voz de Deus. Vocês estão me entendendo? Que é uma necessidade vital. E talvez o que essas 5 virgens que não estavam ali com o seu azeite, talvez seja o tipo de pessoa que está dentro da igreja, mas não tem tido um relacionamento com Deus há muito tempo. Porque é no relacionamento com Deus que nós enchemos as nossas botijas, que nós enchemos a nossa lamparina, que nós acendemos o fogo, sabe? Nem que seja para ficar ali deitado na presença de Deus, chorando, nem que seja ali para ouvir a voz dele. Tem uma música que fala assim, que Deus me chama na madrugada, e eu vou, nem que seja só para ficar ali parado ouvindo ele falar. E é exatamente isso que o Senhor quer de nós. Que quando Ele nos acordar nas madrugadas, quando Ele nos chamar de manhã, muitos de vocês talvez possam até acordar com sons de passarinho, achando que é só um passarinho, mas não, é o Espírito Santo de Deus chamando. E nós precisamos ficar atentos, porque nós estamos em guerra. Quantos aqui não são cristãos, que estão aqui na igreja presentes? Todo mundo é cristão aqui? Todo mundo convertido? Você que está em casa? Nós estamos em guerra. E a nossa guerra não é contra nós mesmos, não é contra a carne, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades. E o que o inimigo quer de nós é justamente nos roubar da presença de Deus. Ele quer roubar de nós o desejo de estar na presença de Deus. Ele quer roubar de nós a palavra de Deus no nosso coração. E nós precisamos estar atentos. E a segunda lição que nós podemos aprender nessa noite é que nós devemos priorizar a nossa vida espiritual. O texto diz que as 5 virgens prudentes haviam preparado as suas lamparinas. Mas as 5 virgens loucas estavam despreparadas. E, consequentemente, com as suas lâmpadas apagadas. Ou seja, certamente o motivo para elas estarem nesse estado é porque elas não estavam mais priorizando o reino de Deus. Elas não estavam mais priorizando a sua vida espiritual. Quando se fala em priorizar o reino de Deus, não são priorizar coisas. Porque o reino de Deus não é formado por coisas. O reino de Deus, ele é formado por pessoas. Nós somos o reino de Deus. Nós somos os sacerdotes. Amém? E nós precisamos priorizar. A prioridade de Jesus não era que nós construíssemos templos. Os templos, eles são construídos para que nós, estejamos lá reunidos para adorar o Senhor, para aprender, para ensinar. Amém? Mas, sim, são pessoas. Quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E ele disse, amo, Senhor. E ele perguntou, Pedro, tu me amas? E ele disse, eu amo, Senhor. E ele perguntou de novo, Pedro, tu me amas? E aí Pedro entendeu e disse, Senhor, tu sabes. Aí Jesus falou para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Então, quando nós entendemos que precisamos priorizar a nossa vida espiritual, nós vamos alcançar pessoas, porque nós vamos estar fortes, nós vamos estar firmados em Cristo Jesus, que é a rocha inabalável. Nós vamos entender o nosso chamado, nós vamos viver o nosso chamado, amém? E nós vamos almejar ganhar vidas para o Senhor, ganhar vidas para esse reino inabalável. Lá em Mateus 6,33 diz que, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
E aí eu me pergunto, o que é que tem roubado o lugar de Deus no nosso coração? O que é que tem preenchido o nosso coração de verdade? Porque estar na igreja não é um sinal de vida espiritual. Nós conseguimos identificar a nossa vida espiritual através dos nossos frutos. Jesus falou, né, que se nós estivermos nele e ele estiver em nós, nós daríamos o quê? Frutos. Muitos frutos. E frutos que permanecem. Amém? Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Nós precisamos invocá-lo enquanto está perto. E tudo isso faz parte dessa caminhada. Tudo isso faz parte de priorizar a nossa vida espiritual. É interessante como muitas vezes nós nos aborrecemos quando somos exortados, né? Muitas vezes os pastores ali, eles trazem uma palavra de exortação para a igreja, e as pessoas se magoam, e as pessoas se ferem. E hoje em dia, não se prega mais sobre o pecado. Não se prega mais sobre exortação. E a palavra de Deus diz que Ele ama, porque Ele corrige porque nos ama. E quem ama, corrige. Então nós somos privilegiados, porque muitos têm perdido a vida sem essa oportunidade de ser corrigidos pelo Senhor. De ser chamado de volta. Ei, volta aqui para o jardim. Ei, volta aqui, eu quero ter intimidade contigo. Então muitas vezes, muitos de nós, dentro da igreja, temos perdido, não só aqueles que estão lá fora, mas aqueles que estão dentro da igreja, dentro da casa do Pai, mas perdido, como o filho pródigo e seu irmão. O filho pródigo saiu e se perdeu, não foi assim? Mas depois ele voltou. Porém, o filho que ficou, ele estava perdido, porque ele não entendeu, ele não tinha comunhão com o Pai, ele não entendia por que o Pai esperava o filho. E muitas vezes nós estamos assim, e não compreendemos o que Deus quer nos falar. Muitas vezes nós recebemos uma exortação e nós levamos isso para o lado pessoal, mas não é assim. Quem ama, corrige. Amém? Aleluia. Muitas pessoas têm deixado o lugar secreto, trocado a presença de Deus por outras presenças, por relacionamentos, por trabalho. Muitas coisas, as coisas lícitas também nos roubam da presença de Deus. As coisas lícitas, as coisas que não são pecado. Amém? Essas coisas mesmo do dia a dia, elas nos roubam, elas tiram de nós essa prioridade. Lá em Mateus, no capítulo 6 ainda, no verso 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e a um desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque o mal da humanidade, o que nos afasta de Deus, não é o dinheiro, e sim o amor ao dinheiro. O amor a tudo que o dinheiro compra. O amor, não que a gente não possa desfrutar das coisas aqui, pelo contrário. É tudo nosso, nós temos sim que desfrutar. Mas o nosso coração não pode estar nessas coisas. Sabe, igreja? Eu quero contar uma coisa para vocês. O ano de 2020, para mim, foi um ano muito difícil. Foi um ano que, desde o primeiro dia, no dia 1º de janeiro, até praticamente os penúltimos dias do ano, eu estive internada, ou doente, ou alguma coisa assim. Foi um ano bem difícil, um ano desafiador. Digamos que foi um ano de passagem pelo vale da sombra da morte. Fora todos os conflitos internos que nós passamos. Quando você está prestes a perder alguma coisa, você começa a enxergar aquilo de tal forma. Quando isso tem valor, não é? Porque quando nós não valorizamos uma coisa, se a gente perder, não, para nós, tudo bem se perder. Mas quando a gente valoriza, quando é algo que a gente valoriza, que é algo vital, aí nós damos uma importância tremenda. E eu vivi esses dias. Eu não sabia, eu dormia e acordava na incerteza. Meu Deus, será que meu coração vai parar?
Será que amanhã eu não vou estar aqui? Será que eu não vou poder terminar de criar minha filha? Será que eu não vou mais cumprir o meu chamado? Será que o Senhor vai me recolher? Tantas coisas. E quando você passa por algo que você sente que vai perder, que pode perder a qualquer momento, que está fora do seu controle, você tem uma atenção especial. E isso, meus amados, eu quero compartilhar para vocês, porque assim é a nossa vida com Deus. Se nós não priorizarmos como a nossa própria vida, se nós não amarmos o Senhor como nós nos amamos, como nós amamos e almejamos ter uma vida boa, nós estamos perdendo de fato a nossa vida. Aleluia! E eu lembro que o Senhor, Ele bradava muito ao meu coração sobre essas coisas, sobre valorizar aquilo que é prioridade na minha vida, sobre valorizar a sua presença, porque tudo isso que nós estamos passando aqui vai passar. Tudo isso aqui que nós conquistamos aqui vai passar, é tudo passageiro, vai ser tudo corroído, vai ficar tudo aí. Mas e depois daqui? E se o Senhor me recolhe hoje? Se o Senhor recolhe você hoje, amanhã? Para onde é que vai a nossa alma? Para onde é que nós iremos? Onde é que nós iremos passar a eternidade? Com o Senhor ou longe dEle? Porque se eu não desejo estar com Ele aqui, seria hipocrisia eu falar que eu desejo estar com Ele na eternidade. Amém? Eu sei que essa palavra pode parecer um pouco dura, mas é algo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E eu acredito que toda palavra que nós lançamos, toda palavra que nós ministramos, primeiro começa em nós. Aleluia! E eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Amém? Lá em Isaías 55, no verso 6, fala exatamente isso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse é o tempo da prioridade. Nós precisamos buscar ao Senhor ainda mais. E eu fico maravilhada vendo vocês aqui. Eu fiquei maravilhada com esse ministério de louvor, com esses louvores, com essa presença. Porque não são as pessoas, é a presença. Mas se as pessoas não têm intimidade, a presença não vem. Porque não adianta a gente ter uma bela voz, não adianta a gente ter uma palavra eloquente, se a gente não tem a unção, e a unção só vem com intimidade. Aleluia! Vocês compreendem? Aleluia! Nós somos privilegiados por essa presença, porque tem lugares aí que a presença já não entra há muito tempo. Tem lugares aí que a presença está muito distante, porque não tem mais intimidade, não tem mais prioridade. E nós estamos no lugar certo, que é na presença do Pai. Aleluia! Oh, aleluia! 1 Pedro 2, a partir do verso 1 diz assim: deixando, pois, toda malícia e todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Isso é muito tremendo, meus amados, porque muitas pessoas têm deixado de priorizar. Muitos de nós não queremos mais entrar na presença de Deus, não queremos mais estar na comunhão de Deus, porque às vezes pecamos, porque às vezes erramos, porque às vezes fazemos coisas que sabemos que entristecemos o coração de Deus, e aí nós nos achamos indignos. Mas nessa noite, o Senhor, Ele nos diz que se nós estivermos assim, com o coração envergonhado, com o coração triste, com o coração amargurado, se nós estivermos assim, receosos com tudo aquilo que nós possamos ter feito, que tenha ferido o Espírito Santo, o Senhor nessa noite, Ele nos dá um comando: mergulhe nas águas. Mergulhe nas águas, mergulhe nas minhas águas. As águas do Senhor são águas limpas, águas que purificam, águas que nos limpam de todo pecado, de toda injustiça. Ele fala que nós temos que nos arrepender, e o arrependimento é diário.
Nós precisamos estar diariamente na presença de Deus. Sabe por quê? Porque todos os dias nós pecamos. Porque todos os dias nós erramos contra o Senhor. Nenhum de nós aqui é merecedor de estar aqui. Nenhum de nós é merecedor de ter o livre acesso ao Senhor. Mas por meio de Cristo Jesus, como foi cantado aqui nessa noite, como foi orado aqui nessa noite, como foi dito aqui nessa noite, por meio de Cristo Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Aleluia! Então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode dar um glória? Aleluia! Isso alegra meu coração, meus amados. Isso alegra meu coração profundamente. Eu tenho refletido tanto nesses últimos meses. Os meses que eu me encontro de molho em recuperação da cirurgia. O Senhor tem falado tanto ao meu coração. O Senhor tem me espremido. É como se eu tivesse descido ali à casa do oleiro. É como se Ele estivesse me quebrando e me refazendo. Então nós precisamos disso, igreja. Sempre que for necessário. Porque às vezes a rotina, as coisas, eu sei tudo, eu estou fazendo isso, eu tenho tal, não sei o quê. Tão sufocados com tantas coisas, tão sufocados com tanto conhecimento, tão sufocados com tantas responsabilidades. Mas a responsabilidade principal que o Senhor quer de nós é a nossa intimidade com Ele. É priorizar o reino, é priorizar a nossa comunhão com o Pai. Essa é a intimidade, é ficar como essas virgens prudentes, alerta. Não, está aqui, ó. O meu azeite está aqui, eu não largo. A presença do Senhor não sai de mim. Eu não deixo, porque esse aqui é o lugar do meu sustento. Esse aqui é o lugar que me deixa de pé. É na presença. E se nós não tivermos esse entendimento, qualquer palavra vã vai nos levar. Qualquer falso profeta vai chegar com aquela profecia dos infernos e vai te tirar do centro da vontade de Deus. Então, se eu não tenho intimidade com Deus, eu vou estar como essa virgem, com essas virgens imprudentes, esperando que o outro faça por mim, que o outro ore por mim, que o outro peça por mim. Peça você. Peça eu, nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Não é que não possamos orar pelas pessoas. Não é que não devamos pedir pelas pessoas, muito pelo contrário. Mas nós precisamos ter a responsabilidade, ter a consciência de que a minha vida espiritual, para se manter acesa, para ficar firme, ela depende de mim. Amém? A salvação, ela é individual. Aleluia! Mateus 22:37, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Podemos ter noção do que isso significa, mas a imensidade disso é amar a Deus acima de todas as coisas. Acima dos filhos, acima do cônjuge, acima do marido, acima do trabalho, acima da faculdade, acima da igreja, acima de todas as coisas. Aleluia! Mas eu não tenho forças para ter esse amor, mas o Espírito Santo me dá. Amém? Aleluia! Aleluia! Terceira lição. Devemos fazer um autoexame diário para ver se a chama do Espírito Santo continua acesa em nossas vidas. E como nós já falamos aqui essa noite, na antiga aliança, a responsabilidade de manter o fogo aceso no altar era do sacerdote. E hoje, como cristãos, você que está em casa, nos ouvindo essa noite, nós temos uma responsabilidade de manter acesa a chama do Espírito Santo de Deus em nós. Aleluia! Aleluia! E para que nós possamos fazer isso, nós precisamos ter essa comunhão com o Senhor, ter esse relacionamento diário. Sem um relacionamento com Deus diário, as nossas decisões, elas são falhas. Sem um relacionamento com Deus, as nossas escolhas são erradas. Sem um relacionamento com Deus, nós sofremos
porque nós não confiamos. Como eu vou confiar em alguém que eu não tenho intimidade? Como eu vou confiar em alguém que eu não conheço, que eu não sei o que ele diz sobre mim, que eu não sei quais são as suas promessas? Como eu vou confiar? E essa autoanálise, ela precisa ser feita todos os dias. Nós precisamos considerar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos considerar porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Amém? E é o selo da promessa da salvação em nós. E assim, infelizmente as 5 virgens loucas, imprudentes, elas deixaram para fazer esse autoexame quando a porta estava fechada. Isso é muito forte, igreja. Porque essas 10 virgens, elas representam a igreja do Senhor. E aí vem a autoanálise, né? Meu Deus, eu sou as 5 virgens prudentes ou eu sou as imprudentes? Será que eu estou mantendo ali o azeite pronto, a lamparina acesa, ou já se apagou há muito tempo? Às vezes nós recebemos a triste notícia de alguém que se afastou, de alguém que se desviou, algo do tipo assim, nós ficamos tristes. Poxa, do nada a pessoa se afastou, do nada a pessoa fez isso, do nada a pessoa caiu. Não é do nada. Simplesmente quando todos nós, eu me incluo nisso, gente, todos nós estamos sujeitos a isso. Quando nós não temos um relacionamento com Deus, quando nós não priorizamos o reino de Deus, a sua justiça, tudo que diz respeito às coisas do alto, às coisas do céu, nós estamos sujeitos, porque aquilo que nós alimentamos é aquilo que vai sobreviver em nós. Então, se eu não alimento o meu espírito, se eu não alimento a minha alma com a palavra de Deus, com tudo que vem do alto, com a vontade, com as palavras de Deus, então uma hora a lamparina vai apagar e aí não vai ter mais azeite. Amém? Vocês estão me compreendendo? Aleluia. E aí, se os nossos desejos e prioridades estão corrompidos por este mundo, preste muita atenção. Ou se realmente estamos alicerçados na rocha inabalável que é Cristo Jesus, nós só podemos descobrir fazendo esse autoexame, essa autoanálise. Amém? E como é que nós podemos observar isso? Olhando para os nossos frutos. Olhando para aquilo que nós desejamos, olhando para aquilo que nós estamos fazendo, olhando para aquilo que nós estamos falando. Esse autoanálise. E isso é tão forte de um jeito, porque o ser humano, ele tem parece que ele tem um motorzinho que liga assim, é o motor do julgamento. Julga todo mundo, né? A gente sabe com prontidão julgar o outro. Isso é em qualquer circunstância. Né? Quando a gente vê um anúncio na TV, alguma coisa assim, de alguém que fez algo de errado, que roubou, fez isso, aquilo, outro, a justiça própria, né, do homem natural, do homem carnal, ela quer reinar, e aí já vai logo uns julgamentos. Mas olha só o que a palavra de Deus fala. Lá em Gálatas 6:4. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. É interessante que quando nós perdemos a alegria da salvação, esse é o maior termômetro da nossa frieza ou não espiritual. Porque quando o pecado não nos incomoda mais, quando a gente faz alguma coisa errada e aquilo já não nos incomoda, não, é normal, tudo bem. Aí nós precisamos voltar de onde nós paramos, de onde nós caímos e recomeçar. Amém? 1 Coríntios 11:31 diz assim: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. E em 2 Coríntios 13:5 diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebam que Cristo Jesus, não percebem que Cristo Jesus está em vocês?
a não ser que tenham sido reprovados. Então, o Senhor, nessa noite, Ele nos convida, Ele nos trouxe aqui para que nós façamos uma reflexão na nossa vida espiritual, de como cristãos. Somos bons soldados de Cristo e estamos em guerra. Talvez muitos de nós estejamos feridos, sabe? Muitos de nós estejam com os ombros sobrecarregados. E aí o próprio Jesus disse, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa palavra não é só para aquele que não conhece a Cristo. Não é só para aquele que está lá no mundo, que ainda desconhece, não desfruta dessa presença, não desfruta desse amor. Mas é para nós. Porque muitas vezes nos encontramos assim, sobrecarregados, nos encontramos assim, aflitos, parece que a gente não vai suportar, parece que a gente não vai aguentar. Mas aí Jesus fala assim, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? E talvez, meus amados, todas essas coisas têm comprimido a nossa vida, de tal forma que tem feito muitos de nós desistirmos. Mas glória a Deus pela sua vida que está aqui. Glória a Deus pela sua vida que está assistindo, que está cultuando em casa nesse momento, que não tem desistido em meio às lutas. E uma coisa que Deus, Ele trouxe você aqui, Ele nos trouxe aqui para dizer, olha, eu amo você, eu me importo com a sua dor, tudo isso vai passar, se mantenha firme, clame a mim, eu vou te responder, confie em mim. É isso que o Senhor tem dito para nós nessa noite. Ele falou tão forte ao meu coração, amados, eu tenho certeza que falou no coração de vocês essa noite, que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Mas para que a gente não caia no meio do caminho, no meio do campo de batalha, nós precisamos estar com esses 3 alicerces. Nós precisamos ter um relacionamento íntimo, como nunca antes, com o Senhor. Profundo, diário, de matar a nossa carne, não estou com coragem, eu não estou com forças, eu não consigo nem falar na presença de Deus. Eu estou tão mal que eu não sei nem o que falar para Deus. Vou falar o quê? Meu Deus, estou tão vazio, estou tão vazia. O que é que eu vou falar para Deus? Intimidade é isso. Relacionamento é isso. Relacionamento é mesmo quando você não tem nada para dizer para outra pessoa. Você vai lá e vai só o quê? Ouvir. E não tem coisa melhor do que ouvir a voz do Pai. Amém? Aleluia! Eu, sinceramente, tenho vontade de sair correndo aqui, pela presença do Senhor. A minha vontade é de sair correndo, é de gritar, sabe, daquele grito da alma, que a gente não consegue dar, que não temos muitas vezes conseguido dar, porque nós estamos vivendo numa batalha de opressão espiritual muito grande, mas muito maior é aquele que está em nós, do que aquele que tem oprimido a igreja do Senhor. Aleluia! Então nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar firmados na rocha inabalável, nós precisamos aprender a priorizar. Senhor, eu não sei, Ele te ajuda. Senhor, eu não sei, o Senhor te mostra. Nós só precisamos abrir a boca e clamar, nós só precisamos pedir que Ele nos dê direcionamento. Sabe, se preciso for, a gente tem que parar, respirar, voltar. Senhor, me ajuda. Talvez seja isso, talvez essa palavra seja apenas para uma pessoa. Talvez ela nem esteja aqui, talvez ela esteja em casa, talvez ela tenha sido apenas para mim. Mas o Senhor, Ele tem feito grandes coisas. Porque da mesma forma que tem existido um grande esfriamento no meio do povo, também tem nascido um avivamento. Aleluia! E avivamento é intimidade com Deus. Então, nessa noite, o Senhor nos convida a um avivamento, a viver esse avivamento. O Senhor nos convida a pegar fogo mesmo na sua presença, a mudar as nossas vidas, a transformar a nossa maneira de pensar, a não mais vivermos da mesma forma. Amém? Aleluia! Nós não podemos depender espiritualmente das outras pessoas. Nós precisamos caminhar com as nossas próprias pernas.
e ser bons soldados para ajudar aqueles que estão fracos. Amém? Aleluia! E para concluir, que bom que as portas ainda não estão fechadas para nós. Aleluia! Oh, Senhor, que bom que ainda nós estamos vivos. Amém? E Jesus ainda não voltou, porque ainda há tempo. Aleluia! Nós não podemos mais viver nesse mundo achando que isso aqui é eterno. Nós não podemos viver mais nessa terra achando que nós vamos viver aqui para sempre. Não. Perto está o Senhor. Se Ele não nos buscar, se nós não formos arrebatados, nós seremos recolhidos de alguma forma. Mas o dia vai chegar e nós precisamos estar preparados. Nós precisamos entrar na estatística das 5 virgens prudentes. Amém? Aleluia! E nós vamos habitar com Ele por toda a eternidade. E ainda hoje nós temos a oportunidade. Eu vou chamar o Ministério de Louvor. Nós vamos ter a oportunidade de fazer um autoexame para ver se não está faltando azeite na nossa botija. Não está faltando azeite no nosso coração. Se o Espírito Santo de Deus, Ele está em nós. Se nós estamos deixando que Ele tenha liberdade em nós. Amém? Aleluia! O autoexame, ele precisa ser feito todos os dias, assim como o nosso relacionamento com Deus. Eu queria só ler uma coisa para vocês. Tem um louvor que diz assim, o nome do louvor é Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. E aí ele é assim. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero mais ser igual. Renova-me, Senhor. Põe em mim o teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Aleluia! Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Aleluia. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, dentro de mim, da minha alma, necessita ser mudado, necessita mais de Ti. E o louvor é só isso. E eu passei hoje o dia ouvindo esse louvor. Aleluia. Feche os teus olhos, meus queridos. Feche os teus olhos, você que está em casa também. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Talvez você esteja se sentindo assim, tão sobrecarregado, tão distante do Senhor. Talvez até o dia de hoje você tenha dito assim: meu Deus, eu estou assim, como essas 5 virgens imprudentes. Eu não sinto mais arder dentro de mim a alegria da salvação. Eu não sinto mais arder dentro de mim a alegria de estar na Tua presença, Deus. Talvez você esteja assim nesse momento. Mas nessa noite o Senhor nos convida a fazer esse autoexame, a voltar para o jardim, a dizer para Ele: Senhor, me renova. Você pode dizer aí no seu canto, você pode dizer aí onde você está, com os seus olhos fechados. Você vai dizer para Ele: Senhor, me renova. Senhor, eu não quero ser igual. Senhor, eu quero ser melhor, eu quero ser parecido contigo. Senhor, faz de mim o tipo de pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Faz o tipo de mulher, Senhor, que o Senhor deseja que eu seja. Faz o tipo de jovem, Senhor, que o Senhor deseja que eu seja. O tipo de criança, o tipo de homem. Diga isso para Ele nessa noite. Que os teus olhos não estejam mais nas circunstâncias. Que os teus olhos não estejam mais nas dificuldades, nas tribulações. Mas que os teus olhos estejam no Senhor, o autor e consumador da tua fé, da nossa fé. Diga para Ele, faça dessa canção
Faça dessa canção a sua oração nessa noite. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Receba o renovo do Senhor nessa noite, igreja. Receba o fogo do Espírito Santo, o renovo do céu, o socorro do céu, a transformação do céu. Já não quero ser. Cante com força nessa noite. Oh Deus, não quero ser igual, Pai. Renova, Pai. Renova a tua igreja, Senhor. Renova você que está em casa agora. Receba o novo de Deus, o renovo de Deus na sua alma. Receba refrigério na sua alma. Receba azeite. Aleluia. Dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Receba o renovo do Senhor nessa noite, igreja. Certamente, como foi dito e foi profetizado aqui nessa noite, você não sairá daqui de mãos vazias. O óleo do Senhor, o óleo do Espírito Santo está sendo derramado neste lugar. Receba em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Receba o óleo do Senhor. Nós não podemos permanecer da mesma forma. Que essa transformação seja diária na minha e na sua vida. Ore ao Senhor nessa noite. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Aleluia. Vamos orar. Pai, nessa noite, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Nós declaramos que não queremos permanecer da mesma forma. Nós pedimos, Senhor, renova-nos. Renova, Senhor, nosso coração. Renova, Senhor, nosso amor. Renova, Senhor, nosso desejo de estar na Tua presença, Pai. Oh, Pai amado, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, faça morada em nossos corações. Nós pedimos que o Senhor venha transformar a nossa mente. Pedimos que o Senhor venha transformar os nossos passos. Oh, Espírito Santo de Deus, declaramos que o Senhor tem liberdade. Tu tens liberdade no nosso coração. Renova, Senhor, cada cômodo dessa casa. Renova, Senhor, tira todo espírito de medo, todo pensamento de morte, toda frieza espiritual do coração. Em nome do Senhor Jesus, que venha, Senhor, o Teu fogo, que venha, Senhor, o Teu azeite sobre as nossas vidas nessa noite. Que nós possamos sair daqui desejosos de estar na Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nos colocamos diante de Ti. Oh, Espírito Santo, Senhor, te pedimos, renova. Renova a força do cansado. Levanta o caído. Oh, Pai, levanta o abatido de alma. Oh, que ele receba ânimo. Ânimo do céu. Renovo do céu. Receba ânimo de Deus.
Receba nessa noite em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor imensurável que nos alcançou. Te damos graças, Senhor, pelo teu amor que nos alcançou e nos transforma, pela tua palavra que nos transforma, que nos liberta. Obrigada porque o Senhor nos escolheu. Obrigada porque o Senhor nos ama apesar de nós. Ah, Deus, te pedimos nessa noite mais uma vez, manifesta a tua glória neste lugar. Manifesta a tua glória nas nossas vidas. Manifesta, Senhor, a tua glória por onde quer que nós passarmos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, traz cura, Pai, para a nossa alma nessa noite. Receba a cura do Senhor nessa noite. Aleluia, aleluia. Obrigada, Pai. Declaramos que te amamos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.